Vamos todos ficar de pé, vamos elevar a Deus as nossas preces, todas as nossas intenções e os nossos pedidos, mas já na certeza que Deus vai conceder a todos. Por que você foi atrás de mim? A cada prece nós vamos responder: mandai, Senhor, o vosso Espírito, todos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Mandai o vosso Espírito sobre a vossa igreja, para que seja dócil e atenta aos apelos que esse mesmo Espírito desperta no coração dos vossos fiéis. Rezemos. Mandai, Senhor, mandai o vosso Espírito sobre os governantes e líderes das nações, para que se comprometam sempre mais com a preservação da casa comum e promovam políticas públicas de combate ao desmatamento, de preservação dos rios e de defesa dos direitos dos povos originários. Rezemos. Mandai o vosso Espírito sobre as nossas comunidades, que se dedicarão neste mês a estudar com mais afinco a vossa palavra, para que colham frutos de amadurecimento na fé e na vida. Rezemos. Hoje nós vamos rezar pelo 7º dia, rogar a Deus, pelo 7º dia de falecimento do senhor Algerino Carvalho Isaac, a pedido da sua família. Rezemos. Mandai, Senhor. Vamos rezar pelas almas do purgatório, também pela alma de Joaquim de Oliveira Teixeira, por todos os falecidos da família Oliveira, família Teixeira e Azeredo, e pela saúde das famílias Teixeira e Oliveira, pela alma de Elvira Andrade Dias, Raimundo Francisco Dias, Osmar Francisco, Marcos Nunes Vieira, Ademir Dias, pela alma de João Moro, Estela Degan, Armando Moro, Aparecida Moro, João Degan, Rosa Inotaro, Ana Ampatíssimo, Marcelo Lopes, e por todas as almas. Pela alma da Terezinha Azeredo, ação de graças também pelos 53 anos do matrimônio de João Arroio e Mercedes Azeredo Arroio. Rezemos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Já fiquemos de pé, nós vamos iniciar a Santa Missa. Coitado de mim. Acho que vai cair alguma coisa. O Senhor esteja convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e aos santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, usa a vida eterna. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Não esquecendo que estamos rezando também pela Amanda Almeida Costa, pela Elizabeth Hernandes Santos, pelo São Francisco Greco, e também pelo aniversário da minha irmã, que eu não sei qual é o dia, mas eu sei que é em setembro. Oremos.
Deus do universo, de quem procede todo o dom perfeito, infundi em nossos corações o amor do vosso nome e estreitando a nossa união convosco, dai ao que em nós é bom e protegei com solicitude a nossa vida de fé cristã. Por nosso Cristo, vosso Filho, é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Coragem, vamos sentar, vamos ouvir a lei, a recomendação para guardar a lei, né? Que Moisés faz. Leitura do livro de Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que fazendo-o vivais e entreis na posse da terra prometida pelo Senhor de vossos pais. Nada acrescenteis, nada tireis à palavra que vos digo, mas guardai os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que vos prescrevo. Vós os guardareis, pois, e os poreis em prática, porque neles está a vossa sabedoria e inteligência perante os povos, para que, ouvindo todas essas leis, digam: na verdade, é sábia e inteligente esta grande nação. Pois qual é a grande nação cujos deuses lhes são tão próximos como o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos? E que nação haverá tão grande que tenha leis e decretos tão justos como esta lei que hoje vos ponho diante dos olhos? Palavra do Senhor. Senhor, quem habitará no teu santuário? O que vive sem mancha e pratica a justiça, e diz a verdade que tem no seu coração, e guarda a sua língua da calúnia e do falso testemunho. O que não faz mal ao seu próximo, aquele que não ultraja o seu semelhante, não humilha o mais pobre. O que tem por desprezível aqueles que não têm piedade, mas estima bastante aqueles que respeitam a Deus. Aquele que não falta ao juramento, mesmo em seu prejuízo. Aquele que não empresta dinheiro com juros altos e nem aceita presentes de corrupção que condenam o inocente. Quem assim proceder jamais será abalado e abandonado por Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vamos ouvir o texto do Giacomo. É Tiago. Eu estou falando em italiano, em latim, é Giacomo. É Tiago. Todo mundo sabe que é Tiago de hoje. Não basta você aceitar Jesus, não basta você ler a Bíblia, não basta você ler, tem que praticar. É isso que ele fala. Da carta de São Tiago. Irmãos bem-amados, todo dom precioso e toda dávida perfeita vem do alto, descem do Pai das luzes, no qual não há mudança, nem sombra de variação. De livre vontade ele nos gerou, pela palavra da verdade, a fim de sermos como que as primícias de suas criaturas. Recebei com humildade a palavra que em vós foi implantada, e que é capaz de salvar as vossas almas. Todavia, sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós.
mesmos. Com efeito, a religião pura e sem mancha diante de Deus Pai é esta: assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações e não se deixar contaminar pelo mundo. Palavra do Senhor. Se queixar do som daqui da igreja, que realmente precisa de reparos, etc. Mas lá no YouTube, com esse treco que eu uso aqui, tá vendo esse treco aqui? O som sai perfeitinho, tá? Vocês podem rever e aprofundar até mais do que nesse momento aqui, né? Rever e até aprofundar mais. Até pode pegar a Bíblia em casa e pode até fazer um estudo, né? Se você quiser. Enfim, o Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Capítulo 7. Naquele tempo, reuniu-se à volta de Jesus um grupo de fariseus e alguns escribas que tinham vindo de Jerusalém. Eles viram que alguns dos discípulos de Jesus estavam comendo sem ter lavado a mão, com as mãos impuras, sem lavar. Na verdade, os fariseus e os judeus, em geral, não comem sem ter lavado cuidadosamente as mãos, conforme a tradição dos antigos. Ao voltarem da praça pública, eles não comem sem antes tomar banho. Olha só. E seguem também muitos outros costumes a que se prenderam por tradição, como lavar direito os copos, os jarros, as panelas, lavar direito as panelas com que você faz comida. Os fariseus e os escribas então perguntaram para Jesus: por que não segue os teus discípulos a tradição dos antigos? E eles estão comendo sem lavar as mãos. Jesus respondeu-lhes: bem profetizou o profeta Isaías a respeito de vocês, hein? Turminha de hipócritas. Isaías já disse: esse povo me honra com a boca, com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão essa gente me presta culto, e as doutrinas que ensinam não passam de preceitos humanos. Jesus foi mais além, né? Vocês deixam de lado o mandamento de Deus para se prender a uma tradição do homem. Depois, Jesus chamou de novo a si a multidão e começou a dizer para o povo: escute o que eu estou falando, preste atenção, faça um esforço para compreender. Não há nada de fora do homem que, ao entrar nele, possa torná-lo impuro. É o que sai do homem é que torna o homem puro. Porque de dentro do coração humano, dentro do coração do interior do homem, é que saem as más intenções. A lista é grande: imoralidade, roubo, assassínio, adultério, cobiça, injustiça, fraude, devassidão, inveja e insensatez. Orgulho, hein? Todos esses vícios saem de dentro do homem e são eles que tornam
as pessoas impuras. Palavra da salvação. Podemos sentar. Está na metade do Evangelho de Marcos, praticamente. Na primeira metade é só paulada que ele levou, só decepção, desconfiança. E pelo jeito, na segunda parte vai continuar assim, porque um homem começa a falar dessas coisas, discutir essas coisas, com aquela cambada de cabeça de ovo lá, cabeça dura. Bom, agosto ficamos o mês inteiro, aos domingos, refletindo sobre o capítulo 6 de São João, que é o famoso Sermão do Pão, chamado Sermão do Pão, que tem como objetivo nos questionar o que alimenta a sua fé. Afinal de contas, você tem fé para quê? Você não perdeu a fé ainda? São questionamentos duros que Jesus se encontra com pessoas assim. Pessoas que, mais daquele mundaréu de gente que na multiplicação dos pães, todo mundo virou as costas para ele, foi embora. Nós só falamos sobre isso já. É uma pergunta muito forte. O capítulo 7 de São Marcos apresenta os ensinamentos de Jesus sobre a questão das tradições humanas. Aqui trata-se dos fariseus e os escribas, é lógico. E Jesus faz uma crítica ferrenha sobre o sistema religioso, essa coisa que os rabinos foram inventando no Antigo Testamento. Você tem a lei de Deus e eles foram, com o passar dos séculos, foram interpretando os 10 mandamentos e foram criando regras e tradições e costumes que ficou em cima da lei, massacrou a lei, acabou a lei. Porque a lei não é ruim. O próprio Jesus diz: não vim aqui para mudar a lei, não vim acabar com a lei, não vim mudar a lei, não vai ficar mudar nada. A lei é boa, mas o ser humano consegue desvirtuar o sentido de tudo, como vocês sabem. É um assunto pesado, quente. Eu nem sei se eu tenho coragem de falar as coisas aqui com vocês. Tenho até medo. Que é um assunto quente, polêmico. Logo agora que Jesus entra nesse assunto, justo depois de toda aquela situação toda, ele entra nesse assunto tão pesado, né? Ele é provocado, na verdade, né? Jesus só reage às provocações que fazem a ele. O fato é que Jesus quer ir para outro lugar. Ele passou lá pela Judéia, não dá certo aquele negócio, era muito só resistência, rejeição e rejeição. É povo que rejeita, é discípulo que desconfia. É uma coisa horrorosa. Ele decide então ir para a região dos pagãos, a chamada Galiléia dos pagãos, e vai numa cidade, por ironia, por mais engraçado que seja, ele vai para uma cidade chamada Tiro. Ele sai de um chumbo pesado e vai para uma cidade chamada Tiro. Tiro. É complicado, parece uma ironia, né? Sai da frigideira, cai na fogueira, né? Marcos então vai nos preparando sobre agora os posicionamentos que Jesus vai tomando, aqueles posicionamentos difíceis, profundamente questionadores. E são questionamentos que não são questionamentos espirituais, são questionamentos da vida humana, né? O fato é que Jesus vai escandalizar mais ainda
Porque ele não vai excluir ninguém da salvação. Ele vai acabar dizendo isso daí. Não vai excluir ninguém da salvação. O primeiro destaque é que agora, atenção para os detalhes, não é só os fariseus que vão lá perturbar a vida dele. Os escribas vão junto. Fariseu e escriba são inimigos. Um se acha mais santo que o outro, entendeu? E são inimigos. Mas eles se juntam para destruir Jesus. É sempre assim. Os inimigos da gente se juntam facilmente para te destruir. Nós é que somos trouxa. A gente é que é trouxa. A gente acha que não, imagina. Essa é a verdade. Agora são dois grupos que vão para cima dele, para combater Jesus. E o assunto é esse. É como Jesus se relaciona com as tradições humanas. Gente, vamos entender algumas coisas. Precisa fazer isso, porque senão não dá. Quando a gente fala em tradição, a gente está falando de uma transmissão de ideias sobre doutrina e práticas religiosas, aqui no caso, que são legadas de uma geração a outra pela palavra e pelo exemplo vivo. Isso é a tradição. A tradição não está escrita num papel, né? Não tem uma coisa assim, escrita num papel, mas ela é transmitida, né? Ela vai sendo transmitida no nosso jeito de viver, na nossa maneira de viver, no nosso jeito de ver o mundo. A gente vai transmitindo isso. E isso é verdade, é isso mesmo. No judaísmo, as tradições são realidades vividas na evidência. A lei, que é a palavra de Deus, a gente respeita tudo. Mas o rabino tal ensinou isso no século II, não sei o quê. Então o que vale é aquilo ali. Com todo respeito à lei. A gente respeita tudo, faz aquela coisa linda, tudo, canta, etc. Acende aquela menorá lá, acende aquela... É muito bonito. Mas a tradição no judaísmo sobrepôs a lei. E virou uma confusão. As únicas dificuldades das tradições, a grande dificuldade é essa, na verdade. Sim, em todas. Porque não é só judeu que tem tradição. Os cristãos também têm tradição. Os muçulmanos também têm tradição. Os hindus têm tradições. Os budistas tibetanos também têm tradições. Então a tradição é uma coisa que está impregnada na vida humana, na trajetória do ser humano. A dificuldade das tradições é uma só. É ter capacidade de se adaptar. Concretamente, mantendo aquela coisa inicial, aquele pensamento inicial, para os tempos atuais. Todos têm essa dificuldade. Os cristãos, os muçulmanos, os hinduístas, todos. Os luteranos, as igrejas luteranas, o protestantismo legítimo, verdadeiro, né, o legítimo. Essa dificuldade não é modernizar, mas é se adaptar, né? Manter o sentido de certos costumes tradicionais. Mas para isso é necessário compreender o caminho histórico realizado. A história ajuda muito, a ciência histórica, a antropologia ajuda muito, a arqueologia ajuda muito, muitas ciências ajudam muito a teologia, né? A teologia é auxiliada por muitas ciências, né? Como deve ser mesmo, né? Então,
O que nós sabemos de concreto, tentando resumir bem para vocês, a tradição ela sempre começa com um pé inicial. Qual o pontapé inicial de uma tradição? É o testemunho de alguém. O testemunho de alguém. Esse alguém dá um testemunho, outros vão escrever sobre aquilo e vai. Mas não tem só o pontapé inicial, tem o depois do testemunho. Aí é que vem a coisa. O depois é que é o problema. Porque se começa a interpretar. Vai passando séculos, começa a interpretar, começa a traduzir, começa a mudar, uma tentativa de atualizar para o presente. Bom, não matar. 5º mandamento. Não matar é não matar, eu acho, né? Não tem como você, né? Mas aí os rabinos vão começar a dar aquela quebrada na lei, né? Mas se você olhar com ódio para o outro, você também está matando o outro. Aí vai dando aquela... Não matar é não matar. É tirar a vida. Respirar. Ruá, o espírito. A respiração. Ruá. Ninguém em hebraico, né? Não é o relacionamento. Os rabinos, engraçado, eles tinham uma preocupação, como os cristãos também, tem uma preocupação muito, não necessariamente com a Bíblia, com o Antigo Testamento, mas com essa coisa do relacionamento do ser humano. Pode reparar. Para mim não matar é não matar. Ponto final. Não usar o nome de Deus em vão. Não usar o nome de Deus em vão. Eu não posso dizer que uma desgraça foi vontade de Deus. Não posso. Uma tragédia foi a vontade de Deus. Não é tragédia a vontade de Deus. Pode dizer que o Câncer do Sul foi a vontade de Deus. Não foi. É a burrice humana, é a depredação, é a devastação. Mas tem gente que acha que é melhor falar foi a vontade de Deus. Não foi a vontade de Deus. É simples. Não é possível que uma pessoa olhe os 10 mandamentos e não seja capaz de compreender aquilo ali. Mas sempre vem aquela coisa, entende? Vai interpretando, entende? Jesus também faz isso. Só que Jesus é mais duro, né? Jesus é mais... Sobretudo no casamento. Jesus é muito... Pega pesado mesmo. Jesus pega pesado. Fala a verdade. Fala a verdade. Ele pega pesado. Quando aquele povo chega para apedrejar a Madalena, que na verdade era uma mulher que foi casada, o marido morreu, a família do noivo botou ela para correr, sem direito, sem nada, porque é assim que acontecia, né? A moça, a mulher, coitada, a família do noivo, a família do marido tomava tudo da mão dela, tudo. Ela trabalhou com o marido a vida inteira para ter um lugar. A família vinha e tomava tudo. E a mulher era colocada para a rua. Se às vezes, eu vejo muito raras vezes assim, a família do marido acolhia a viúva, às vezes. Mas era muito raro. E Jesus disse pesadamente sobre essas coisas. Ele condena essas coisas. Claramente. Eles vão apedrejar essa mulher aqui. Ela tem que viver. Se ela está jogada na rua pela família do marido, não tem onde dormir, não tem onde viver, tem que morar na rua. É um indigente, ela vira indigente. Se um romano chega e dá um dinheiro para ela, está aqui um dinheirinho para você comer alguma coisa, é lógico que ela vai aceitar. Evidente. Que é sobrevivência. Isso não faz dela uma puta. Mas, na cabeça,
Na interpretação dos rabinos, aquilo ali era... Né? E quando Jesus fala do adultério, então, hein? Ele é pesado. Você é casado com ela, né? Eu vi você olhando de rabo de olho para aquela outra moça ali. Você nem precisa ir para a cama com a outra, não. Você já está cometendo adultério. É pesado. A moça também, a mulher também. Jesus não faz assim, o homem é o capeta, a mulher é a santa. Não é isso que ele faz. Jesus faz isso, mas a preocupação de Jesus é que você tenha uma relação, não de submissão à tradição, mas uma relação de crítica à tradição. É lógico, a tradição tem importância. Ninguém vai questionar isso. A tradição tem importância. Viver, casar, vai casar de branco, casa disso, casa assim, não sei o quê. A tradição tem importância. Porque a tradição, ela ensina esses valores, a necessidade de certos valores, né? Constrói instituições. Como é que a igreja cristã, a igreja católica, sobreviveu depois que Jesus subiu ao céu? Como? Num mundo aquele mundo, como? Foi através do testemunho. O testemunho dos 12, a morte dos 12, o sofrimento dos 12, entende? Foi por causa disso, a capacidade deles ensinar a conviver. E não eram homens estudados, não. A capacidade de transmitir a convivência com Jesus, né? Isso fez a Igreja Católica sobreviver. E ela sobreviveu, está aí, né? Então, ela adquiriu uma autoridade, que não foi ela que pediu também. Venhamos e convenhamos, ninguém pediu assim, ó, queremos ser mais importante, queremos ter mais autoridade, queremos mandar no mundo. Ninguém pediu nada disso. A força da fé e a prática da fé dos 12 e das igrejas do apóstolo Paulo foi dando à igreja essa, entre aspas, autoridade. Porque a igreja não tem autoridade, a autoridade é de Deus. É Deus que tem autoridade. Ninguém tem autoridade no mundo. Quem tem autoridade é Deus. Maiores são os poderes de Deus. Isso é verdade mesmo. Então, Jesus trata a tradição não como valores absolutos, mas ele trata ele tem uma relação crítica aos valores tradicionais. Sempre vai ter debate sobre isso. Teve no passado, teve 500 anos, 1000 anos. Os concílios, foi necessário fazer concílio na igreja por causa disso. Concílio de Constantinopla, concílio de Éfeso, concílio de Nicéia. O ano que vem faz 1700 anos atrás que teve o concílio de Nicéia, onde nós aprendemos a rezar, eu creio em um só Deus, Pai, Todo-Poderoso. É ele que criou, o concílio de Nicéia que criou, que resumiu a lei, né? Resumiu a doutrina cristã numa oração que a gente reza. Tem aquele muxuruquinha, que é para os preguiçosos, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador, etc. E tem o creio, que é esse que a gente está começando a rezar agora, em homenagem até ao concílio de Nicéia, que se celebra o ano que vem. Tá? Então, sempre vai ter debate sobre isso. Isso aconteceu em todos os tempos. Vamos pegando mais perto aqui de nós, século XVIII, o Iluminismo. Então, o Iluminismo não parou intelectualmente, a Revolução Francesa. Essa linha de pensamento iluminista,
veio para o Brasil também, né? Não com os portugueses, mas veio depois, né? No século XVIII, XIX. O mundo já estava num outro passo da vida. E pior também veio o positivismo. O positivismo é pior que o iluminismo. O positivismo ampara essa maneira de entender o mundo, de conceber o mundo, né? É como se o mundo fosse vamos dizer assim, um pão de forma que você compra, né? O pão de forma já vem aquelas fatias toda cortadinha assim, né? Ah, o pão de forma. Mas aqui tem. Você é assim também. Padre, eu estou ótimo. Mas meu lado financeiro. Olha, eu estou ótimo. Mas o meu lado amoroso. Padre, eu estou ótimo. Mas a minha fé. A pessoa fala como se ela fosse pessoas diferentes. 3, 4 tipos de pessoas diferentes. Você é a mesma pessoa. Você é uma só. Você não é. Minha vida está ótima, mas meu marido, minha convivência com o marido. A pessoa fala como se ela fosse o pão de forma cortadinho ali, ó. Ele não é. O positivismo justamente traz essa ideia na cabeça da gente, né? E é por isso que o positivismo legitima as Forças Armadas. As Forças Armadas são positivistas. O antigo presidente que a gente tinha, que não sei onde é que anda, era positivista. Chamado positivo, que é uma escola francesa, né? De pensamento. Auguste Comte. Precisa ler Auguste Comte, é importante. Que explica isso. O que está escrito na bandeira do Brasil? Ordem e progresso. O progresso só tem se tiver ordem. Não é porque tem ordem que tem progresso. O progresso é outra coisa. O progresso é saúde boa, desigualdade acaba, escola boa. É uma série de coisas na vida que vai trazendo o progresso e, por consequentemente, uma espécie de ordem social. Mas não, o positivismo é ordem e progresso. Então, os militares, o Deodoro era positivista. Então, aquela ideia militaresca de que se você fizer assim, é batata, vai dar certo aqui. Não é? É uma ingenuidade, né? Esse tipo de coisa. É uma ideia esquisita, assim, sabe? É uma ideia de que depende do que você fazer, vai haver uma renovação natural. Não existe isso. Renovação natural do pensamento, uma renovação espiritual natural. Não existe isso, né? Essa evolução, esse conceito de evolução, né? Que a gente tem, que é ridículo, né? Para o positivo é ridículo. Porque nós sabemos, evolução demanda, milhares e milhares de anos, né? Até dizem, não é verdade, que os pássaros foram lá atrás, milhares de anos atrás, os dinossauros, né? Houve uma evolução. Por causa da tragédia, vocês sabem que caíram um meteoro no México do tamanho do estado de São Paulo e a gente está vivo aqui ainda, vocês sabem disso? Vocês sabem disso? Que dizimou uma parte da vida da Terra. E a gente está aqui. Por que você está aqui? Porque houve esse processo, né, de adaptação, de evolução. Evolução é isso, é uma coisa que demanda milhares de tempo, de ano, etc. Então, esse conceito esquisito de evolução que as pessoas têm é muito estranho.
Não é à toa que na medicina a palavra evolução não é vida, é morte, né? O médico chega, lamento informar, mas a sua mãe evoluiu para o óbito. Como é que evoluiu para o óbito? Evolução supõe vida, né? Evoluiu para o óbito. A medicina, essas palavras são esquisitas. Ela tem um sentido diferente, né? É um sentido meio estranho. Bom, a questão é a seguinte, não adianta negar, né, as tradições, mas é preciso ter essa relação crítica com esses valores. Como já disse para vocês, Jesus não nega as tradições, não nega os valores. Ah, tem que pagar dízimo? Eu pago o dízimo, não tem problema. Ô Pedro, você pagou o dízimo? Ah, eu não sei, não paguei. Então vai lá, faz uma pesca lá, pega a moeda dentro da boca do peixe lá e vai lá no templo e paga o meu dízimo, lá que eu estou atrasado. O sumo sacerdote vai me xingar quando me encontrar, é aquelas coisas. Ele não nega as tradições que ele tem, né, que ele vive, no mundo que ele vive. Mas Jesus é assim, ele tem uma visão crítica em relação às coisas. Os escribas e fariseus, porque eles misturaram tradição com lei, tradição com Bíblia. Outro exemplo, vamos dar um exemplo melhorzinho, né? Olho por olho, dente por dente. Está na Bíblia. Vocês acham que Deus disse isso? Você acha que Deus disse isso? O que está com a mão na boca. Você acha que Deus disse isso? Claro que não. Pô, se o cara diz não matar, que história é essa depois de falar que olho por olho, dente por dente? É doido? Ficou louco? Então, na Bíblia você tem um mundaréu de coisas que não é Deus que disse. Sobretudo no Antigo Testamento. Na verdade, o que Deus disse mesmo foi os 10 mandamentos e acabou, só. O resto é tudo interpretação, é tudo coisas que vão acontecendo ali, que foram formando o Antigo Testamento. É preciso estudar essa história, a formação do Antigo Testamento. É terrível, é cansativo. A gente tem na faculdade, fica um ano e tanto estudando isso, é cansativo demais. Vocês não aguentariam, mas é preciso fazer isso, uma hora, né? Tem um momento nosso aqui, fazer um breve estudo a respeito disso, né? Agora vem esse problema, né? Os escribas e os fariseus, por terem feito essa bagunça toda lá, acusam Jesus. Olha lá. Os seus discípulos estão violando a tradição dos antigos. Não estão nem lavando a mão para comer. Não, minha gente, aquele povo que seguia Jesus não era esse povo bonitinho igual vocês não aqui. Era aquele povo ferrado que foi abandonado no deserto, era velho, era criança doente, deficientes. Pessoas que tinham problema de saúde séria, leproso, foi abandonado, velhos, pessoas velhas, porque os filhos tinham. Os filhos achavam que tinham direito, ele ficou velho, mas no deserto vai morrer. Os filhos achavam que era direito fazer isso. Aquele povo que segue Jesus é aquele povo que vive naquela coisa horrorosa, naquele já é excluído pela própria família, excluído pela sociedade, excluído pela religião, por causa de uma série de coisas. Para morrer no deserto, não morre, porque esse é o problema. Não morre, porque chega lá, tem outros, e eles aprendem aquela solidariedade, aquela convivência, a partilha, aquela solidariedade entre eles não morrem. É essa gente que segue Jesus. Agora, é como você chegasse num lugar, está cheio de gente morrendo de fome, desmaiando de fome. Você chega com um cesto de pão. Você acha que essa gente vai ter a preocupação de lavar a mão para comer? Imagina!
Ele vai avançar lá na cesta de pão, pegar o primeiro pão, tacar, pôr na boca. Não é verdade? É assim mesmo. É essa gente que segue Jesus. Os fariseus falam, não lava a mão. Tentando acusar Jesus. Você vê, a cegueira dos fariseus e dos escribas é tanta, que é uma coisa absurda, né? É uma coisa absurda. Então Jesus, também Jesus não deixa barato, hein? Vocês estão com essas gracinhas todas aí, porque vocês são uns serginhos, bonitinhos, né? Com essas roupinhas de vocês, e vocês têm comidinha em casa, tem os empregadinhos que vão lavar a mão de vocês, que era assim que fazia, né? Tinha os empregadinhos deles, que lavavam a mãozinha deles, os pezinhos, e tinha um jeito de lavar a mão, né? Assim como você faz, não é do jeito que você faz na sua casa, viu? Tá errado. Desse jeito que você chegar lá na pia, lá, lavar. Erradíssimo. Se tivesse um fariseu perto de você, dava uma bordoada. Não, lavar as mãos tem que ser partezinha por partezinha aqui dentro, e vai aqui e levanta a manga e lava até aqui, entendeu? Como os médicos fazem. Os médicos fazem isso, os médicos não vão operar você, eles têm que lavar a mão. Abre lá a torneira, não sei lá o que é aquilo, abre a torneira, eles pegam uma escovinha, não é assim? E vai até aqui, ó. Lava até aqui. Então, agora você querer que o povo que está lá morrendo de fome, faça o teste uma hora. Vai no meio da cidade, vê aquele povo bem ferrado que está na cidade assim, chega com um pão bonito assim, mostra para eles assim. Duvido que eles vão querer. Eles vão pegar o pão e vão comer na hora ali. Como criança é assim também, né? As crianças, né? É verdade isso. Agora, Jesus não brinca também. Vocês ficam com esse fru. Vocês violam os mandamentos de Deus. E vocês acham pecado o cara não lavar a mão? Mas pecado é vocês que violam os mandamentos de Deus. Jesus não brinca, Jesus xinga também, para valer mesmo, né? Vocês sabem muito bem desprezar Deus, hein? Os mandamentos de Deus. Para observar a tradição de vocês. Aprenda uma coisa, minha gente. Quando uma coisa boa se corrompe, sempre vem o pior depois. A lei é boa, a lei é para salvar, mas quando se corromperam, o que veio depois é essa caca, essa nojeira. Olha, a gente está falando isso, mas todos nós estamos no mesmo barco, no mesmo risco, hein? Jesus, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que deixar de ser predador do mundo, predador da criação de Deus, para ser o jardineiro fiel do paraíso. Porque o mundo, minha gente, mesmo sendo confiado a nós para cuidar, o mundo continua sendo de Deus. Você não é dono do mundo, não. Deus não rasgou a escritura e jogou fora. Deus não fez transferência de escritura do mundo para você. Ele continua sendo dono. Deus quer o quê? Seja jardineiro fiel. Aliás, tem um filme muito bonito chamado Jardineiro Fiel, que não trata desse assunto, mas de outro, que é muito bonito. Você assistiu O Jardineiro Fiel? Não assistiu? Gente, é com aquele ator, como é que chama? Esqueci o nome dele. Caramba, esqueci o nome dele. É legal. Uma atriz boa também, de um casal. Eles é um casal maravilhoso. Tudo, ele é todo, não sei o que, ele se acha o tal.
Só que ele não conhece a mulher. A mulher, ela é uma defensora da saúde na África, ela é uma médica. E ela luta lá pela saúde dos povos, né? Dos doentes, etc. E ela descobre que tem um laboratório que está fazendo um experimento com o vírus da AIDS das pessoas. Ela é assassinada, logo no metade do filme ela é assassinada, ela morre, é assassinada de um jeito brutal. O marido não entende o que aconteceu, porque ele não conhecia ela. E ele vai então, o filme é esse, ele vai começando a descobrir quem era a mulher dele. E ele vai começando a abraçar as causas dela. É interessante, ela tinha um jardinzinho na casa que ele nunca tinha dado bola para o jardim. Uma coisinha, uma churuquinha. E ele começa todo dia a cuidar daquele jardinzinho lá. Ele vai cuidando. Ele vai dizer, por isso chama o filme Jardineiro Fiel. Ele é uma beleza. A gente tem que ser assim, jardineiro fiel do mundo. Não predador do mundo, não destruidor do mundo, né? O mundo pertence a Deus. Levítico capítulo 25, né, minha gente? Está falando coisas aqui do Arco da Velha. O Papa Bento XVI ensinou, naquela encíclica sobre a esperança, Expes Salvi, não é a ciência que redime o homem. O que redime o homem é o amor que ele tem. Você pode viver no mundo da mais alta tecnologia. O amor é que te redime. Vou falar claro para vocês aqui o que o Papa quis dizer. O teu iPhone não te ama. O seu Wi-Fi que você tem em casa não te ama. O seu notebook de última geração que você tem não te ama. Ele é uma máquina. Ele é uma coisa, aliás, muito perigosa hoje em dia. Que é com a inteligência artificial, né? O seu iPhone, além de guardar tudo, que você pensa que você apaga, mas não apaga nada, né? Você sabe disso. Além de guardar tudo que você faz ali, as pesquisas que você faz no Google, tudo ele vai guardando. E ele vai começando a ter um desenho assim de você, da sua personalidade. Ele não te ama. É uma máquina. Televisão é uma máquina. Eu comprei eu acho engraçado as pessoas. Comprei uma televisão de 80 polegadas. Nem cabe na sua parede uma televisão dessa. Para que você quer uma televisão de 80 polegadas para ficar cego? Você vai ter que usar óculos para usar 4K. Aliás, eu não entendo esse negócio de 4K também. Não sei para que tem isso. O que é 4K? Alguém sabe? Você sabe o que é, Daniel? 4K? Que diabo de 4K é isso? Melhor qualidade, né? Sim, mas o que muda? Eu tenho uma televisãozinha desse tamanhozinho em casa, estou satisfeito, eu acho isso normal. Você tem uma televisão de 50, 80, 100 polegadas, o que é negócio desse? A máquina não te ama, meu filho. É ilusão sua você pensar isso. Então, é aquilo que o Papa disse, né? O que ama a gente, o que redime a gente é o amor verdadeiro. E o amor verdadeiro vem de Deus e vem das pessoas com quem você convive. A história da humanidade ensina essas coisas, né? A nosso respeito, né? São João é o evangelista que mais usa a palavra mundo, né? Cosmos em grego, né? Oikomene, né? Em grego. Mas eles usam o sentido correto, né? O Paulo também usa muito a palavra mundo, mas é assim no sentido correto, não no sentido errado, né? São João, logo no começo, no primeiro capítulo, Deus amou tanto o mundo, né? Bom, então deve ser outro, né? Porque a visão de mundo que eu tenho é a pior possível, né? Como é que Deus pode amar essa desgraça que nós vivemos? O sentido que eles dão é o sentido correto. O mundo é dele, o mundo é de Deus, ele não vai amar. Então, não existe perversidade, né, em Deus. Não existe distorção na espiritualidade que Deus nos dá.
Jesus escandaliza no seu comportamento porque ele ataca essa coisa, esse sistema de pureza, de impureza, essa escravidão, né? Imagina, toque doente, leproso, meu Deus do céu. Aquela mulher com aquela hemorragia de 12 anos, que é doença venérea que aquela mulher tinha lá, sabe lá Deus o quê? Aquela mulher vai no meio da multidão e encosta na perna de Jesus com a mão, e ele, alguém me tocou, alguém foi... Pelo amor de Deus, Jesus ajuda os pagãos. Em Tiro mesmo tem uma mulher grega que tem uma filha lá que está morrendo lá, ele ajuda os pagãos. É uma calamidade, ele é escandaloso mesmo. É a conversão. Precisamos de conversão. Conversão necessária para compreender a salvação que Deus nos oferece. Mas aí veio os fariseus e os escribas. A onda tradicionalista. A onda é forte. Não se iluda, a onda tradicionalista é muito forte. Ela varre as religiões assim. Ela nivela as religiões. É um perigo. Né? E quem defende esse tipo de coisa, certamente não conhece nem Jesus. E certamente não conhece o Evangelho. Certamente não conhece nada. Né? Eu vou perguntar para Salete, você acredita mesmo que se você usar um véu na cabeça, você está livre de qualquer pensamento impuro? Epa! Claro que não! Não é porque você usa véu na cabeça que você está livre das coisas. Não está livre não. Você acha, Salete, você acredita que se você usar uma saiona daqui até a perna lá embaixo, até os pés, andando na rua e varrendo a rua, fazendo aquele vento você acha que você... São os piores, né? Dizia minha nona. São os piores. Tá nada, você não está livre de ter pensamento, de sentir tesão. Você acha que amanhã você vai se livrar de tesão? Você vê um homem bonito, um cara bonito, mais bonito que seu marido, mais lindo que seu marido, não vai ser. Não vai te livrar, não é a roupa que vai te livrar. Não é o véu na cabeça que vai te livrar. Eu sou virgem, então bota um véuzinho branco. Se uma moça vir botar um véu preto, o que é então? O véu é outra coisa. São Paulo discute isso, fala isso nas suas cartas. Quer usar véu, usa, não usa. Quer rapar a perna, rapa. Porque tem gente que, se eu rapar a perna, eu vou para o inferno. Isso gente, quer deixar a perna parecer, a mulher quer deixar a perna parecer um perna de jogador de futebol, tudo bem, gosta, quer ser assim, tudo bem. Mas não é porque você rapa a perna ou não rapa a perna que você vai ser salvo ou deixar de ser salvo. São valores tradicionais, tradições que não têm o menor sentido. Não tem. Você acha que tem? Não tem. Você vai numa igreja, tem igreja hoje em dia católica, hein, gente? Dona Fátima, a senhora foi tentar entrar numa igreja hoje em dia bem tradicional, se a senhora não botar um véu na cabeça, a senhora não entra não. Vai ter um cara na porta que vai dizer, opa, cadê o véu? Ai meu Deus do céu, esqueci. Então volta para vai entrar. Pelo amor de Deus, que mundo é esse? Que desgraça é essa? Isso é uma pastoral atrasada. Vou chegar em mim agora. Você acredita mesmo que se um padre usar uma batina preta, pretona, bonita, aquele clésima bonito, aquele solidel preto que eu posso usar, eu não tenho ninguém, não quer me dar de presente, faz 40 anos que eu estou pedindo um solidel preto, ninguém me arrumou um solidel preto, ninguém. Ninguém é capaz de ir naquelas lojas lá, não sei aonde, lá, comprar um solidel preto para mim. Ninguém. 40 anos que eu estou pedindo, desde o Itaim eu estou pedindo. Chego aqui e peço, ninguém. Que eu posso usar um solidel, eu diria, eu posso usar um solidel preto, se eu quiser eu posso. Você acredita mesmo que se eu usar um solidel preto, aquela batidona preta, aquela coisa vistosa, você acha que eu vou estar livre de certas coisas? Estou não.
Não estamos, né? Não é assim, não é o véu, não é a saiona comprida, não é a perna cabeluda do jogador de futebol, cruz credo, você olhar uma mulher, licença, não, até, né, sei lá eu, o padre usar aquela batina preta impecável, e aquela coisa toda, não me protege dos meus sentimentos de egoísmo, de safadeza, de amor ao dinheiro, dos piores sentimentos que vocês puderem imaginar. É que não me defende. Não é a roupa que faz isso. Mas para os fariseus e os escribas, não é assim. As intenções malignas, como fala Jesus, estão dentro do coração do ser humano. Está aí dentro de você. Dentro de você. E a lista é grande de Jesus, ele cita 10 coisas horrorosas aqui. Tudo que é ruim não está no mundo, não. Sai de dentro de você. Sai de dentro de você. A malícia sai dentro de você. Entende? Então é isso, né? Jesus hoje confronta e nos faz esse questionamento. O certo é o seguinte: véu não sustenta a fé, saiona comprida não sustenta a fé, ter a Bíblia em casa não sustenta a fé, ler a Bíblia não sustenta a fé. É só o Evangelho de Jesus e a Eucaristia que sustenta a sua fé. Nós vamos falar do batismo, que mais para frente vai ser tocado nesse assunto no Evangelho. Mas não se iludam. Não se iludam. Não tenham ilusão. Jesus Cristo, Ele é a salvação verdadeira. Ele é duro, Jesus é duro. Jesus é inconveniente. Jesus é chato. Jesus é um balde de água fria. Parece que tudo que a gente gosta, Ele não gosta. Ele é assim. Mas Ele é assim porque Ele é bom. Ele é assim porque Ele quer o bem, seu bem. Ele não quer você uma pessoa iludida. Bom, eu não vou nem falar nada aqui, porque toda vez que eu leio, eu fico sabendo desses documentários que saem agora. Quando eu vejo, por exemplo, aquela mulher do Rio de Janeiro, aquela pastora, a tal da Flor de Lis lá, eu tenho que sair um livro agora também sobre ela, né? A pastora do diabo, né? Um jornalista lá do Globo, do jornal do Rio de Janeiro, escreveu. Gente, você fica assim, como é possível? Como é possível Salete, uma mulher, praticamente uma santa, ganhava um dinheirinho bom com aqueles filhos todos, né, que ela catava na rua, tudo, que imagina uma pensão de um salário mínimo por cada filho, que ela catava na rua, são 50, então dá um dinheirinho bom todo mês, mas a partir dessa coisa, praticamente uma santa. Como é que uma mulher praticamente uma santa dá 30 tiros no marido? Como ela consegue? E deu tiro no pinto dele, vocês sabem, né? Na autópsia. A maioria dos tiros estão tudo aqui no pinto dele, assim. Coisa medonha. E tem, depois de tudo isso, os 30 tiros, ainda tem um tiro que foi aqui assim, ó. Botaram o cano do revólver aqui dentro. Aqui, assim, pá! Você acredita? Cuidado. Não se iluda. Não se iluda. Ao lobo. Cuidado. Esses que muito falam de moral, de não sei o quê, grita muito, fala muito dos outros. Cuidado. Na política a mesma coisa. Toma cuidado. Não se iluda. Jesus não quer a gente assim, feito um trouxa vivendo no mundo. Vamos viver o mundo, mas não vamos viver de qualquer jeito, não. Vamos ser gente que tem fé de verdade, fé e razão.
como diz o Papa João Paulo II, né? Cansava de falar isso aquele homem. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso,